Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico, consultor técnico da DET-Line, Produtos de Sistema para Limpeza Limitada. Nesse treinamento de limpeza e desinfecção, vou abordar o assunto Círculo de Sinner, uma importante ferramenta que nós temos no desenvolvimento de procedimentos de limpeza, sejam eles de limpeza de superfície, no setor de lavanderias ou na lavagem automotiva. É uma ferramenta que nos orienta na busca do melhor custo-benefício com o melhor resultado final. Para isso, a gente precisa de algumas definições. Uma delas é de higienização. Higienização é a ação de tornar limpo, de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, livre de materiais estranhos e de micro-organismos. A higienização ela se divide em duas operações: limpeza, que é a eliminação de sujeiras e substratos, e desinfecção, que é a eliminação de micro-organismos. Nós não conseguimos falar em eliminação de micro-organismos em ambientes sujos. Então, para se fazer uma higienização, começa-se antes com a limpeza, para depois podermos fazer uma desinfecção. Limpeza. Essa definição foi tirada da Anvisa, da RDC 15 de 2012. Limpeza. Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, com consequente redução da carga microbiana presente na superfície que está sendo limpa, utilizando-se água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica, manual ou automatizada, de forma a tornar a superfície preparada para a desinfecção ou esterilização. Também, tirei da Anvisa, a definição de desinfecção, que é um processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos patogênicos e não patogênicos, de objetos inanimados e superfícies, com exceção da maioria dos esporos bacterianos. Pode ser de nível baixo, intermediário ou alto. Nesse treinamento, nós vamos se ater à definição dada por Herbert Sinner, um químico alemão que viveu de 1900 a 1988, que postulou, alguns chamam o que ele falou da filosofia da limpeza, ou seja, a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Sinner também postulou que esses 4 fatores de um procedimento de limpeza, ação química, temperatura, o tempo e ação mecânica, se completam e se complementam dentro de um círculo, conhecido como círculo de Sinner. Vamos analisar agora cada fator desse. Temos ação química. A ação química ou escolha do tipo de detergente depende do tipo de sujeira, se ela é do tipo orgânica, se ela é do tipo inorgânica ou se ela é do tipo mineral, o tipo de limpeza, se é uma limpeza interna tipo SIP, Clean in Place, se é uma limpeza de superfície, se é uma lavagem de roupa ou se é uma lavagem automotiva. E o tipo de superfície, que não pode ser agredida ou danificada pela ação química. A temperatura, todos sabemos, ela acelera a ação química, facilita a ação mecânica e diminui o tempo. A temperatura é mais facilmente controlada em operações e procedimentos de limpeza mecanizados, porque em limpeza manual a temperatura ela vai baixando naturalmente. Começamos com água quente e na metade do procedimento ela já está morna e no final ela já está fria. Já numa lava-louças, por exemplo, a temperatura se mantém constante. O tempo depende do tipo de sujeira, da quantidade de sujeira e da ação mecânica. O tempo que se referia a Sinner é o tempo em que o detergente fica em contato com a sujidade. Não é o tempo de escovação e não é o intervalo de tempo que uma equipe de limpeza tem para limpar o ambiente. É o tempo que o detergente fica em contato com a sujeira. Tem a ação mecânica, que também temos que analisar a possibilidade de acesso, tem superfícies que nós não temos acesso, o tipo de superfície também para não ser danificada
e o tipo de ação que vamos colocar. Se é uma escovação, se é uma raspagem, ou se é a força de um lava-jato, enfim, qual é o tipo de ação que nós podemos aplicar naquele procedimento. Assim, o círculo de Sinner é a representação gráfica do equilíbrio desses 4 fatores em um procedimento de limpeza, com o melhor custo-benefício e o melhor resultado final. Recapitulando, o tempo de contato é o tempo que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre a superfície a limpar antes do enxágue. Como falei, não é o tempo de escovação e não é um intervalo de tempo em que a equipe tem para limpar o ambiente ou fazer um procedimento de limpeza. Por exemplo, para aumentarmos o tempo de contato, a gente pode recorrer à espuma. Num procedimento de limpeza em superfícies verticais, a espuma nos ajuda a aumentar este tempo de contato. Ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água pelo CIP, jato sob pressão e outras ações mecânicas feitas sobre a superfície. Temperatura é a temperatura da solução detergente na operação de limpeza, isto é, não é a temperatura da água de enxágue, é a temperatura aonde foi diluído o detergente, da solução detergente. E ação química é a quantidade suficiente de produto saneante utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual, isto é, usar a quantidade exata, sem deixar sobras, sem deixar que isso vá acabar no efluente. Eu tenho aqui um exemplo de um POP de limpeza, um procedimento operacional padrão de limpeza de grelhas de inox. Frequência diária, procedimento. Deixar de molho em solução do MaxiGrill a uma concentração de 1:50 em água a 50 graus por 10 minutos. Após esse tempo, aplicar 10 esfregas com palha de aço em ambos os lados. Após, enxaguar com água corrente e deixar escorrer na posição vertical até a secagem. Então, nós temos a representação do círculo de Sinner deste procedimento seria esta. Temperatura 50 graus, concentração de MaxiGrill 1:50 ou 2%, o tempo de contato 10 minutos e a ação mecânica de 10 esfregas. Para atingir o mesmo nível de limpeza, a falta ou a redução de um ou mais desses fatores será compensada por um ou mais dos outros fatores. Isto é o que o círculo de Sinner me ensina. Na falta de um fator, essa falta será suprida pelos demais fatores. Então, nós temos de novo aqui a nossa representação do procedimento de limpeza das grelhas, temperatura de 50 graus, a concentração de MaxiGrill de 1:50, 10 esfrega e um tempo de contato, um tempo de molho de 10 minutos. Vou abrir uma hipótese aqui em que a temperatura, por algum motivo, ou falha no equipamento, ou falta de energia, caiu para 25 graus centígrados. Abriu-se um espaço em branco aqui no círculo de Sinner, que terá que ser complementado, conforme Sinner postulou, ou aumentando a concentração da ação química do MaxiGrill, ou aumentando a esfrega, a ação mecânica, ou aumentando o tempo de molho. Tá? Numa falta momentânea, simplesmente a gente pode pegar e aumentar a concentração de MaxiGrill. Mas, digamos que essa temperatura agora não é permanente. É essa temperatura que temos. Não temos mais o equipamento, o aquecedor de água. O que nós precisamos fazer é uma reavaliação do procedimento de limpeza, procurando o melhor custo-benefício. Nós podemos fazer outros testes. Podemos aumentar o tempo, mantendo a mesma concentração e a mesma ação mecânica, ou podemos aumentar o tempo e a esfrega, podemos até diminuir a concentração, mas temos que avaliar se o cliente tem esse tempo, nós podemos aumentar esse tempo, se o cliente tem essa mão de obra para aumentar a ação mecânica e se essa concentração de MaxiGrill será suficiente para saponificar todas as gorduras. Outra opção, mantendo a mesma temperatura, é aumentar o tempo para 15, a esfrega aumentar também em 15%, em 50% e aumentar um pouco a concentração de MaxiGrill.
Isso tudo procurando sempre o melhor custo-benefício e o melhor resultado final, sempre levando em consideração as condições que temos no local. Então, o nosso exemplo do POP de limpeza das grelhas de inox pode passar a ser: frequência continua sendo diária, o procedimento, deixar em solução de molho, a solução de Maxi-Grill a uma concentração de 1:40, em água 25 graus, por 15 minutos. Após esse tempo, aplicar 15 esfregas, em ambos os lados também, após enxaguar com água corrente e deixar escorrer na posição vertical. O nosso novo círculo de Sine, que representa o nosso procedimento, passa a ser esse: temperatura 25 graus centígrados, ação química, Maxi-Grill 1:40 ou 2,5%, tempo de molho 15 minutos e ação mecânica 15 esfregas em ambos os lados. Ok? Dúvidas? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre círculo de Sine, eu terei o maior prazer em responder. Este é meu e-mail. Obrigado e até o próximo treinamento.